a palavra de Deus diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Pode assentar, irmãos. Eu tenho observado a necessidade do ser humano e eu tenho observado, nós estamos vendo tantas atrocidades, nós estamos vendo guerras, nós estamos vendo fomes, nós estamos vendo o martírio dos nossos irmãos em Cristo em todos ao redor do mundo, como no Sudão, né? A gente tem visto na Nigéria, a gente tem visto isso, a gente tem visto pessoas até perto de nós com sede e fome, não só da palavra, né? Mas de tantas outras coisas. E Deus me deu essa palavra, Deus colocou no meu coração, é uma palavra forte aqui, eu atraí. O sentimento de atrair é buscar, é estar perto, não é? O sentimento de atrair é uma força que nos puxa para Ele, vamos dizer assim, né? Aquele diz tão alto, né? Eu os atraí com cordas humanas. E eu estava meditando nessa palavra, Senhor, o que é essas cordas humanas? E a resposta é Cristo, irmão. Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não usurpou ser igual a Deus e se revestiu da humanidade, não é verdade? É a palavra do Senhor aqui diz que Ele nos atraiu. Porque outrora nós estávamos muito afastados de Deus, nós estávamos longe de Deus, a gente era inimigo de Deus, e quantas das vezes, mesmo ainda na presença dEle, a gente se torna inimigos de Deus, e Ele nos atraindo com todas as suas bondades, com todas as suas felicidades que Ele tem para nós, mesmo assim a gente esquece que Ele tem nos atraído todo dia. Essas cordas humanas é um amor eterno. Essas cordas humanas são coisas que Ele faz para nós todos os dias. Porque Jesus Cristo disse o quê? Que Ele estaria com você todos os dias. O que significa que nós estamos entrelaçados com Ele. Né? A palavra diz que o meu socorro não vem dos montes, mas vem de onde? Vem do Senhor, porque nós estamos ligados nele. E a gente esquece disso, irmão. As famílias têm passado tantas lutas. Sabe, quando a gente olha à nossa volta, a gente vê tantas pessoas perdidas, tantas pessoas que estão passando tantas lutas, que de repente elas sentam e não conseguem nem meditar naquilo que é a verdade. Aqui Jesus está dizendo para mim e para você, olha, eu te atraí, basta você enxergar que você é meu. Então, uma das coisas que Deus falou é que a ternura do seu amor nos atraiu. E para essa ternura acontecer, Ele teve que abrir um novo e vivo caminho, que é o sangue dEle. E a gente se luta e a gente reluta em aceitar que esse novo caminho é de escolhas. Né? Essas cordas humanas aqui tem dois lados, irmão. Sabe? Aquela brincadeira que a gente se une, um puxa uma corda de um lado e outra puxa do outro. Muitas das vezes a gente quer soltar a corda. Jesus está falando que Ele está nos atraindo. Ele quer nos buscar. E Ele está dizendo aqui que Ele o quê? Alivia o jugo. Estava conversando com o irmão José aqui, nós estávamos falando sobre a luta não para, né, José? A luta não para, irmão. Todos os dias a gente tem uma luta, mas todos os dias a gente tem uma vitória diferente. E aqui a palavra de Deus está dizendo assim: eu os atraí com laços de amor. Não foi de repreensão, mas foi com laços de amor. E Ele fala que Ele que alivia, é Ele que dá vitória, é Ele que mostra que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, em Oséias, essas cordas de amor é a ternura vinda de Deus. Naqueles momentos que ninguém pode te consolar, lá está Ele para te consolar. Lá está Ele para te ouvir, para tirar aquela barreira. Sabe, é um amor que atrai, não pela força. Jesus não puxa as pessoas, não atrai as pessoas pela força ou pela violência.
mas ele atrai pelo cuidado da graça. Filho, põe para mim ali, Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. Então, assim, ele nos atrai com as cordas da graça. Porque ele disse para Paulo assim: olha, a minha graça te basta. Aquilo que eu fiz na cruz por você basta. Eu não preciso fazer nenhum favor a mais do que isso por você, porque isso liberta, e isso vai te livrar de tudo. Como ele mesmo disse aqui, eu é quem alivia o jugo. E aqui em Jeremias ele disse assim: de longe se me deixou o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Sabe o que é amor eterno, irmão? Nunca acaba. Quantos casais a gente tem visto aí, quantas pessoas estão deixando o amor, esquecendo do amor, sabe por quê? Eles têm apenas o amor filial acaba, sabe? O amor eros acaba, mas o amor eterno, que é o ágape vindo de Deus, jamais acaba. E é esse amor que ele está dizendo assim, esses laços de amor que ele está dizendo aqui para mim e para você, a qualquer hora você pode entrar na sala do trono. Antigamente, no Velho Testamento, só podia entrar lá na sala do trono uma vez por ano, mesmo assim, só o sumo sacerdote. Nós não, irmãos, nós podemos entrar a hora que for, porque em Hebreus a palavra do Senhor diz que nós temos que nos achegar ao trono da graça. E qual que é o trono da graça? É onde Jesus está, irmão. Foi o que ele fez. E ali ele disse assim: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu te atraí, eu olhei para você e te vi, te enxerguei. Eu amei você, sabe? Na cruz, Jesus Cristo olhou para aqueles dois homens ali. Jesus estava no meio. Ele amou os dois, irmão. Não tinha diferença. O que aconteceu de diferente foi a escolha. E um deles escolheu Jesus. E Jesus trouxe a benignidade para ele. Não aqui nessa terra. A benignidade para aquele homem ali na cruz foi o paraíso, irmão. Foi simplesmente aquilo que nós temos que almejar, que é a presença de Deus. Quero dizer para você, irmão, que esse amor eterno que nos atrai vai nos levar para um lugar melhor. Sabe esse lugar melhor que está no Apocalipse, que é a Nova Jerusalém, que as ruas são de ouro, certo? Mas lá vai ter algo muito melhor, lá vai ter algo muito maior, que é aquele que nos atraiu. E com benignidade, a benignidade é a entrada nessa casa, a benignidade é estar na presença, a benignidade é reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Foi para isso que Ele nos atraiu, com cordas de amor, através da graça, quando ele disse está consumado. Sabe, quando a palavra diz aqui que ele que alivia, é Deus que se inclina, irmão. Ele está vendo a nossa dificuldade, ele está vendo o que nós estamos passando, ele quer ouvir a sua boca. É por isso que nós temos que conversar com ele. Não é um monólogo, nós temos que ter um diálogo com Deus. Essa semana eu fui atender um jovem que me pediram para que eu fosse ali orar por ele. Quando eu cheguei, ele estava em prantos. E eu disse que ele tinha que fazer isso mesmo. Ele tinha que se soltar de dentro para fora. E quando eu abracei ele ali, eu falei para ele, a única coisa que ele disse para mim é que ele estava com saudade do pai dele. Eu não conhecia ele, não sabia quem era, mas alguém pediu para que eu fosse. Quando eu cheguei, ele não enxergou o pastor Antônio Carlos, ele enxergou Jesus Cristo. Entende, irmão? O que Deus mandou para a gente ir fazer é o papel que nós temos que fazer. Com benignidade, eu fui atraído para a glória de Deus, para o reino dele, e eu tenho que transferir essa benignidade e essa atração que Deus tem por mim para essas pessoas que estão com essa necessidade, irmão. Por isso que aqui a palavra de Deus diz que ele alivia o jugo. Talvez você está sofrendo hoje com um jugo pesado. Esse jugo está doendo muito, está machucando. Esse jugo é algo que está te incomodando. Ele está dizendo aqui, olha, eu te atraí com cordas de amor. E agora eu estou tirando esse jugo.
Porque o de Jesus é suave, irmão. Não é por força nem por violência. E Deus se inclina para nutrir as nossas almas, como um pai carinhoso, que o filho precisa desse amor, sabe? Até hoje meu filho já tem 37 anos, até hoje eu trato ele como uma criança, com carinho. É assim que Deus faz todos os dias comigo, com você. Para ele você é a menina dos olhos dele. Ele quer te abraçar com esse ato de carinho, ele quer se inclinar, porque quando ele se inclina é a misericórdia, é o amor que se encontra. A palavra mise significa se inclinar, córdia, coração, é uma palavra grega que é unida, significa ele se inclinou com o coração, e todos os dias ele se inclina com o coração, e ele fez isso na cruz. Esse laços de amor ele fez na cruz, quando ele olhou e sentiu a falta do pai, e ele sabia o porquê. Então ele disse o quê? Acabou, está consumado. A nota que era de dívida, irmão, aquele peso que tinha, que nos afastava do Senhor, Jesus rasgou com laços de amor, para que a gente possa ser feliz, entrar no Santo dos Santos, além do véu. Então, como um pai maravilhoso, ele faz isso todos os dias, todos os santos dias. Cordas de amor não são instrumentos de escravidão. Em Colossenses 2,7, não são, irmão. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender que essas cordas só apenas nos unem, mas não é uma prisão, irmão, é uma escolha. Neles nós somos radicados, edificados, arraigados, confirmados na fé. Sabe? É isso que está falando aí. Tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Está dizendo assim, olha, está tão apertado esse abraço, tão apertado esse abraço. Por isso que aqui no nosso intervalo do louvor e da palavra, eu peço para que você abrace seu irmão. Porque muitas das vezes a gente chega aqui tão assim, com um jugo tão pesado, mas uma palavra que alguém vai dar para mim, para você, e aquele abraço nos alivia, porque você tem Cristo, irmão. Você entende? Esses laços de amor, é isso, sabe? São cordas que não são instrumentos de escravidão, mas são cordas de amor. São laços que nos unem com uma atração suave de Deus, porque o bom perfume de Cristo é que nos atrai. O cristão que não tem o bom perfume de Cristo, ele não consegue atrair as pessoas, irmãos. Ele é apenas um religioso. Sabe, esses laços é uma ação do ato de misericórdia a nosso favor. Quando ele diz aqui, olha, eu atraí, ninguém mais consegue te atrair, irmão. Com uma ação tão linda e maravilhosa, porque ninguém é capaz de morrer um para o outro, irmão. Mas Cristo morreu por todos, a palavra de Deus diz isso. Então, irmão, não é um amor fingido. Em Romanos 5,8, é um amor incondicional. Esse laço de amor que aqui está falando, não foi fingido, irmão. Não foi, Deus não usurpou, Cristo não usurpou o lugar de Deus. Cristo não quis ser maior do que todas as coisas, ele já era. Então o que ele fez? É um amor incondicional. Por quê? Porque Deus te amou, irmão. A revelação está aqui, irmão. Olha, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Esse versículo ele é muito forte, quando no início ele fala, Deus o quê? Volta lá, filha. Deus, olha, Deus prova o seu próprio amor. Um dia Deus chamou Abraão e disse, me dá seu filho. Deus provou o amor de Abraão, mas Deus conhecia o coração do Abraão. Você teria coragem, irmão, de entregar o seu único filho? Você pegar Stephanie, o seu filho mais novo, e Deus falar, você leva lá em tal lugar, faz o altar. E chega lá, você vai oferecer ele? Você imagina o coração do Abraão. Ele era o filho da promessa. Foi gerado aos 99 anos. Pensa bem, irmão. Você teria coragem? Mas aqui Deus fez mais, muito mais. Olha o que diz ali, Deus prova o seu próprio amor. O
próprio amor de Deus é o Filho dele, Jesus Cristo. Esse laço de amor que tem no céu, Ele quer ter com você na intimidade. Ele quer que você mude todos os dias, que você só olhe para Ele. Não olhe para a dificuldade. No dia que você começar a olhar para a dificuldade, você desvia para a direita ou para a esquerda. Mas quando a gente olha, como está escrito ali, olha, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Você sabia que Cristo morreu foi por você? Você já pensou se todo mundo na terra fosse salvo, mas você não fosse, Deus ia mandar Jesus da mesma forma, porque laços de amor, irmão, é muito forte, não se destrói por qualquer coisa, irmão. Sendo nós ainda pecadores, a gente não merecia, mas Ele morreu por nós. E isso é o que a palavra está dizendo aqui: atrair com cordas humanas. O perfeito amor se fez carne e habitou entre nós. E trouxe a graça de Deus para que aprofundasse em nossos corações. Obrigado, irmão. Isso é laços de amor, irmão. Não é um amor fingido, não, irmão. Deus insiste em te amar com ternura. A palavra de Deus diz que todos os dias Deus te ama. Ele insiste em te amar todos os dias, mesmo você virando as costas para Ele, mesmo você falando que não quer, mesmo você não entendendo esses laços de amor, Ele te ama todo dia, Ele insiste com você. No livro de Oséias, a palavra de Deus diz que Oséias casou com uma mulher que era prostituta. Deus falou, vá lá e compra ela na primeira vez. Aí ela voltou de novo para ser prostituta. Deus falou, vá lá e busca. Ele foi. Eu quero te dizer que assim como Deus fez Oséias insistir para tirar aquela mulher pecadora daquele lugar, assim Ele te insiste todos os dias Ele insiste em te amar, porque você tem valor. Porque Ele quer te fazer vitorioso. Então, irmão, todos os dias, com ternura, Ele insiste em te amar, como um pai que cuida do filho, sabe? A mãe que cuida do filho. Ele faz isso conosco, irmão. É o primordial para Deus, porque o amor ainda continua atraindo, irmão. O mundo, todos os dias que você olha para o mundo, está pervertido, está cada dia pior, mas aí o amor, o volume do amor de Deus é aumentado todos os dias, sabe por quê? Porque onde superabundou o pecado, a palavra diz isso, onde passou dos limites, onde não tem mais solução para o pecador, superabundou a graça de Deus. Você entende o que Deus está falando? Esse laço de ternura, cada dia que passa, ele aumenta para que o homem acorde, porque Deus quer o quê? Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer que todos os homens sejam abraçados por Ele. Então, comece a enxergar esse amor que todos os dias tem buscado você, todos os dias Ele atrai para um relacionamento íntimo. Isso é muito forte para nós, irmão. A corda que Ele usa hoje é a cruz, que no passado se tornou um símbolo de maldição. Hoje é aquela corda que Ele está olhando e lançando ao mundo para que todos os homens sejam salvos. Sabe, esses laços eternos prenderam Jesus na cruz. Esses laços de amor prendeu Jesus lá na cruz e transformou a morte em vida. Esses laços de amor aqui eterno, coloca isso no seu coração, irmão. Cordas de amor, foca na atração amorosa pelo homem, pela humanidade. Deus todos os dias Ele olha para a terra e deseja que todos os homens conheçam Ele para serem salvos por Ele. Sabe, a corda de 3 dobras, põe ali, filho, Eclesiastes 4:12, vai falar de unidade, é diferente, sabe, vai falar de uma unidade, né? Olha lá, Eclesiastes 4:12, se alguém quiser
prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Está falando de quê? De unidade. O que Deus está falando aqui com esses laços de amor para mim e para você, quando a gente está unido a Ele, Ele não vai se rebentar, irmão. O mundo pode cair ao seu redor. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Os problemas podem estar cada dia pior. E todos os dias Ele vai ter solução, porque não pode rebentar com facilidade, porque o Rei dos Reis está conosco. Jesus não prometeu que a gente não ia ter aflições, é o contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O que ele está dizendo para mim e para você: todos os dias vocês terão, mas eu vou estar com vocês nesses laços de amor, e vocês vão vencer o mundo, vocês vão vencer, irmão. Xaracantanás. Cordas de amor é diferente de corrente. Correntes, irmãos, representa violência, representa escravidão. Laços de amor representa ser amigo. Jesus disse em João 15: eu não chamo vocês mais de escravo, mas eu chamo vocês de amigo. E o amigo sabe o que o pai faz, o amigo sabe e escuta o que o pai quer. E aqui quando fala que eu os atraí, deixe Deus te atrair, deixe Deus te falar, tem intimidade com Ele, irmão, busque a Ele. Cordas de amor se baseia na bondade e na afeição. O Salmo 136, no verso 1, diz que um quê? Põe lá, filha. Todo dia Deus te atrai com benignidade. Todo dia Deus cuida de você. Todos os dias, todos os minutos, todo segundo, a palavra de Deus diz o quê? Rendei graças, batam palma, cantem ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, irmão. Nós estamos passando uma luta lá em casa com o Sr. José. Eu não vejo a Cida triste. Pelo contrário, eu vejo a Cida alegre, eu vejo a Cida fazendo, sabe por quê? Porque ela sabe que o Senhor é bom. E olha, ele diz assim: porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos os dias Deus tem misericórdia de você. Você é mais que vitorioso, irmão. Compreende isso? Laços de amor ou cordas de amor não nos obriga a seguir por medo, irmão. Deus não te obriga a você seguir Ele por medo, porque o amor vence o medo. O amor lança fora o medo, irmão. Por isso que Ele te atraiu. Por isso que Ele quer que você seja o espelho dEle. As correntes representam a lei. Eu tenho que fazer para agradar o Senhor. Não, irmão, quero que você entenda que Ele te atraiu primeiro. É Ele que vai fazer por você, e você tem que se deixar. Tire o medo. Cordas da esperança, em Hebreus 6,19. Vai falar que essa corda é a âncora da alma. Como que está a sua alma, irmão? Porque nós somos formados de um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Olha aí. Que está falando dessa cordas de amor, diz assim: no qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Quem que é a âncora da nossa alma? Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Você entende, irmão? Você está entendendo? Você sabe o que é uma âncora? Eu li esse versículo e fui pesquisar, e o Espírito Santo falou: pegue o maior navio que você... Pesquise lá na sua internet e veja o maior navio. Eu vi um navio extremamente grande. Muito, mas exageradamente grande. E vi a âncora dele. E Deus falou comigo: a sua vida é um navio. Eu sou a âncora. A âncora é infinitamente menor em relação aos teus problemas. Mas quando ela é jogada no fundo do mar, ela atraca o navio, ela dá segurança, ela é o porto seguro. Deus falou assim: eu sou a sua âncora, eu sou o porto seguro. Fala para eles: eu sou o porto seguro seus.
Xarabacantabás. Em Josué, capítulo 2, verso 21, vai falar de uma corda que marcou uma geração e que tem marcado nossas vidas para sempre. Que diz assim: e ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então o despediu. E eles se foram, e ela atou um cordão de escarlata à janela. Quem fez isso? Raabe. E eu quero dizer para você, esse cordão representa a salvação. Esse laço de amor em Cristo Jesus representa a salvação. Porque quando a morte vem, quando o inimigo vem para combater com você, ele vê em você o selo do Espírito Santo, ele vê essa corda, chamada Jesus Cristo, através do seu sangue. Assim como está escrito no Velho Testamento e ficou marcado que Raabe, da genealogia dela, veio Cristo Jesus. Eu quero te dizer que hoje Deus está falando para mim e para você que tem um sinal em você. E essa corda de amor não se arrebenta, porque ela é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Você entende isso, irmão? Porque Deus, em Zacarias 9:12, a palavra fala que nós somos prisioneiros dessa corda. Nós somos tão agarrados nessa, porque nós estamos arraigados, amalgamados nele, firmes. Você entende isso? Ele diz assim: ó, voltai, ó presos de esperança. Nós estamos agarrados, presos nessa esperança que é Cristo, e Ele vai voltar. E há uma profecia nesse versículo que ele fala assim: também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ele está falando lá, olha, para mim e para você, irmão, quero que você entenda isso. Ele vai restituir sua família hoje, tudo que está acontecendo na sua família, Ele vai restituir tudo que está quebrado, Pai, na sua vida particular, nos seus negócios. Deus está dizendo que vai tirar a sua solidão e vai trazer a presença dEle. Ele está dizendo ali: hoje eu também vos anuncio que tudo eu vou restituir em dobro. Sabe por quê? Porque Ele nos atraiu com cordas de amor. E vai ter um momento na sua vida que quando Ele olhar, Ele vai te ver aquela mulher com bandeiras. E muitos vão dizer: quem é esta? Em Cantares 6:10 fala: quem é esta que vem com bandeiras? É a noiva do Cordeiro. Somos nós, irmão, porque nós somos vitoriosos, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você quer ver a sua família saudável em Cristo? Você quer ver as coisas acontecendo na sua vida? Comece a viver essas cordas de amor. Comece a ter um relacionamento, um diálogo com Ele. Para que isso aconteça em nossas vidas, é preciso que a gente se entregue a Ele, de espírito, alma e corpo. Nós vamos agora ouvir uma música e nós vamos orar. Se coloca de pé, irmão. E eu vou orar. Pai, coloco nas suas mãos, Pai, a nossa vida, porque a nossa vida precisa, Deus, dessa corda de amor. Nós precisamos, Pai, estar amalgamados com o Senhor, porque muitas das vezes a gente não tem esse entendimento. Porque a tua palavra diz que a gente erra por não conhecer o Senhor, não conhecer a tua palavra, nem o seu poder. Mas como está escrito em Jeremias, que o Senhor colocou um novo coração, faça com que esse coração seja firme em nossa vida.
para a glória do teu nome. E onde em nós, Pai, tem medo, que o Senhor possa entrar com o teu Espírito Santo. A nossa família que está com necessidade agora, Pai. Aqueles que estão perdidos, Pai. Que o Senhor venha agora, Pai. Aqueles que estão doentes, atrai eles, Pai. Alivia esse jugo, Senhor. Que sejamos transformados. Que seremos e somos essa joia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo.